Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje damos continuidade às nossas orações, à nossa jornada de preparação para a consagração a São José. Já estamos bem perto, faltam apenas 10 dias para a nossa consagração. Que esses 10 dias seguintes, que o Espírito Santo possa incendiar os nossos corações ainda mais com um amor verdadeiro por São José. Hoje nós vamos refletir sobre a seguinte invocação de São José. Amante da pobreza, rogai por nós. Bom, São José era um homem que vivia a pobreza. Ele era pobre. Mas veja que a ladainha o invoca não apenas como pobre, mas amante da pobreza. Cristo, nosso Senhor, no Sermão da Montanha, ele disse: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é a pobreza de espírito? É primeiro um ato de humildade, de saber que nós nada podemos por nós mesmos e que a nossa vida, ela depende de Deus. Não depende das nossas forças, não depende das nossas capacidades. Então, a pobreza de espírito é, em primeiro lugar, um ato de humildade e de reconhecimento da nossa dependência para com o Criador. Mas essa pobreza de espírito é também nós colocarmos como finalidade da nossa vida não as coisas materiais, mas Deus. Colocarmos Deus no primeiro lugar e termos o reino dos céus como o nosso maior tesouro. Então, o pobre de espírito é aquela pessoa que sabe que a maior riqueza que uma pessoa pode ter é Deus, é o reino de Deus, são as coisas de Deus. E que de nada adianta nós termos coisas materiais, conforto, riqueza, dinheiro, se nós não tivermos Deus. Na verdade, ter coisas materiais e não ter Deus é a pior das pobrezas. É uma verdadeira miséria, é uma lástima. O pobre de espírito é aquele que coloca o maior empenho da sua vida em conquistar os tesouros do reino dos céus. Aqueles tesouros que o ladrão não pode roubar e que a traça não pode destruir. É isso que é a pobreza de espírito. São José era um homem pobre de espírito, mas também era um homem pobre materialmente. E isso não era um obstáculo para que ele fosse feliz, muito pelo contrário. Na sua pobreza, ele era muito feliz, porque ele buscava em primeiro lugar a Deus. E se ele tinha a Deus, o resto era secundário. Ele era um homem pobre, nós vemos isso até mesmo pelo fato de que quando eles vão ao templo, depois que o menino Jesus nasce, eles precisam oferecer o sacrifício, eles não oferecem um touro, não oferecem um cordeiro, oferecem um par de pombas, que era a oferenda dos pobres. Eram os pobres, aqueles que não tinham dinheiro, não tinham condições para sacrificar um cordeiro. Os pobres, eles davam um par de pombinhas, 2 pombinhas. Esse era o sacrifício deles.
E foi graças àquela oferta providencial dos magos, quando os 3 reis magos, né, recordemos, quando os 3 reis magos vêm visitar o menino Jesus em Belém, eles trazem 3 presentes, que eram coisas muito caras, eram verdadeiros tesouros. Eles trazem ouro, incenso e mirra. Providencialmente, os magos dão esse presente ao menino Jesus, à família de Jesus, logo antes de eles terem que fazer aquela viagem para o Egito. E graças a isso, graças a esses donativos, é que São José teve com que sustentar a sua família durante esse período, durante essa viagem, durante aqueles primeiros dias ali na estadia no Egito, antes de conseguir trabalhar em alguma coisa. Era um homem pobre que vivia da providência divina, que vivia da confiança em Deus. Infelizmente, a gente vive em um mundo muito apegado às coisas materiais. Mesmo as pessoas mais pobres desse tempo em que nós vivemos são muito mais ricas do que a Sagrada Família. Se a gente for comparar as condições de vida do nosso tempo com o tempo de Jesus, a nossa vida é muito boa materialmente falando. Muito boa, nem se compara. Mesmo que tenhamos dificuldades financeiras, que estejamos passando por crises, o nosso conforto material é muito maior do que aquilo que tinha a Sagrada Família. Vamos aprender com São José a não reclamar daquilo que nós temos, a agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Claro, trabalhar, se pudermos trabalhar para juntar alguma coisa, para construir alguma coisa, para dar algum conforto à nossa família. Se Deus nos der esta graça, essa oportunidade, ótimo, louvado seja Deus. Mas vamos aprender a agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Se você tem um carro velho, louvado seja Deus por esse carro velho. Se você tem uma bicicleta, louvado seja Deus por causa dessa bicicleta. Se nem uma bicicleta você tem, louvado seja Deus também. Agradeçamos a Deus. Vamos aprender a ter um coração grato por aquilo que nós temos. E colocar a nossa ambição em primeiro lugar, não nas coisas materiais. As coisas materiais são passageiras, elas perecem, elas acabam. Faz parte da estrutura das coisas materiais serem perecíveis. Se a nossa vida estiver baseada apenas na busca de coisas materiais, miseráveis somos nós. Vamos aprender com São José a buscar em primeiro lugar o tesouro do reino dos céus. Claro, se nós tivermos condições de ter coisas materiais, vamos louvar e agradecer a Deus por isso, mas ter um coração profundamente desapegado das coisas materiais que passam. Um dia vai passar. Um dia nós vamos perder tudo aquilo que nós temos. Isso é fato. Um dia nós vamos ficar extremamente pobres. Talvez não seja durante o decurso da nossa vida, mas com certeza na hora da nossa morte. Quando a gente morre, a gente não leva nenhum bem material conosco. O que vai ficar são apenas os bens que nós juntamos para o reino dos céus. Vamos ter então em São José um modelo para que a gente aprenda a amar a pobreza, amar a simplicidade da vida, amar
o desapego, o desprendimento das coisas materiais. São José era um homem profundamente adorador. Ele tinha um coração adorador. E ele só podia ter um coração tão adorador porque ele era pobre de espírito. Quando a gente não é pobre de espírito, quando a gente coloca as nossas intenções em primeiro lugar nas ambições materiais, não tem espaço para Deus. Quanto mais desapegados nós formos, mais espaço terá no nosso coração para Deus. E gostaria de terminar essa reflexão de hoje com um texto de São Pedro Julião Eymar. Ele nos diz assim: em Nazaré, os dias de São José eram cheios de trabalho, que, por necessidade, às vezes o afastava de seu menino Deus. Durante estas horas, era substituído por Maria, mas quando a noite o trazia de volta para casa, ele passava a noite inteira em adoração, sem jamais se cansar. Demasiado feliz pela oportunidade de contemplar as riquezas veladas da divindade de Jesus. Pois ele perscrutava as vestes simples e rude que a criança usava, até que sua fé tocou o Sagrado Coração. Em profunda adoração, ele se uniu à graça especial de cada um dos acontecimentos da vida de Jesus. Tende confiança firme nele, em São José. Tomai-o como patrono e modelo de vossa vida de adoração. São José tinha uma vida materialmente pobre, mas justamente por ser pobre materialmente, mas também pobre de espírito, ele sabia possuir a maior das riquezas, que é Jesus. Aprendemos com ele esse mesmo desprendimento das coisas materiais e a buscar em Cristo a nossa riqueza. No dia de hoje, nós vamos rezar a ladainha de São José e vamos também rezar a oração de São Pedro Julião Eymar. Para aqueles que têm o livro da consagração, na página 327. Oração de São Pedro Julião Eymar, que está também disponível no e-book. Que São José faça de nós verdadeiros adoradores, pobres de espírito, para que o nosso coração possa ser cheio da riqueza do Reino dos Céus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.